você erra, e o que mais me deixa perplexo, irmãos, é que parece que quem está do outro lado é todo mundo perfeito. Parece que quem está do outro lado ninguém erra. Parece que quem está do outro lado ninguém faz coisa errada. Todos são perfeitos na rede social. Agora, houve de fato uma viralização, houve temor, houve, mas aí a gente também vê, olha que coisa interessante, irmão, a gente também está vendo como está o nosso povo, a gente também está observando como está principalmente a igreja. Irmãos, a igreja, eu vou te falar, eu não vou generalizar, eu não posso generalizar porque eu não posso aqui pegar mais de 60 milhões de evangélicos, 70 milhões de evangélicos e colocar tudo no mesmo pacote, mas a gente observa que a igreja, emocionalmente, a igreja está doente, pelo menos uma parte da igreja, a igreja está doente, porque o emocional da igreja, não da sua totalidade, não a igreja como um todo, mas boa parte da igreja, o seu emocional está doente. As pessoas, quando pegam uma notícia que gera-se catástrofe, que vai ter catástrofe, que vai ter morte, as pessoas ficam apavoradas, as pessoas ficam desesperadas. A gente vê que as pessoas estão de fato mal preparadas emocionalmente. Você vai ver que até o próprio Elias, que era um guerreiro, um homem cheio do Espírito Santo, um guerreiro que eu digo na questão de combater o pecado, de bater de frente com Acabe, homem que não tinha medo de exército, mas quando ele recebeu uma palavra de Jezabel, quando ele matou os profetas de Baal, quando ele recebeu aquela palavra da parte de Jezabel após matar os profetas, Jezabel mandou avisar a Elias: assim como tu fizeste com os meus profetas, me faça os deuses e outro tanto mais, se amanhã a esta hora eu não fizer. Jezabel de fato mandou um recado para Elias. Elias naquele momento parece que ficou com o psicológico tão abalado, o emocional tão abalado, que Elias decidiu fugir. Elias decidiu entrar para dentro de uma caverna e pedir a morte. Então você observa que naquele momento o maior ponto fraco de Elias foi de fato o seu próprio emocional e o seu próprio psicológico, que foi totalmente abalado pela palavra de Jezabel. A gente precisa entender que a gente precisa se fortalecer no espírito, no emocional, no psicológico. A gente precisa estar bem preparado para todas as coisas. Aí eu pergunto para alguém que está me ouvindo aqui agora, olha que interessante, você que sentiu medo, você que sentiu pavor, uma pergunta, o medo mudou alguma coisa? O pavor mudaria alguma coisa? Impediria alguma coisa? O que vai mudar é a sua confiança em Deus, é a sua fé em Deus. Isso sim mudaria a situação. Irmãos, coisas piores estão para vir, coisas piores estão para acontecer. A gente tem que estar preparado, e principalmente preparado para ouvir de fato o som da última trombeta, ouvir a última trombeta soar, para que assim o nome do Senhor seja glorificado e nós subamos no dia do arrebatamento da igreja. Se a gente não está preparado nem para ouvir uma notícia ruim, seja uma profecia que não é boa aos nossos ouvidos, você acha que essa geração, ou não estou generalizando, boa parte dessa geração de cristãos estão preparados para subir, para ser arrebatado? Acredito que não, irmãos. Se a gente não está pronto para uma notícia trágica, imagina para um combate. Aí eu fico pensando, olha para mim, eu fico pensando, esses crentes que pregam que a igreja vai ser arrebatada durante a grande tribulação, fala aí, se o povo está com medo, se o povo está com medo de Covid-19, se o povo está com medo de uma profecia, se o povo está com medo de morrer, imagina quando o chumbo for grosso, imagina quando a ira de Deus estiver sobre a terra, imagina quando tiver o anticristo, o falso profeta e a besta, imagina quando as coisas piorarem, quando tiver vivendo-se o pior momento da história. Aonde essa geração de cristãos vai subir? Ela vai sobreviver? Vai nada, irmão. Se está com medo de um momento desse, se está
está com medo de uma hora dessa? Você acha que esse povo vai estar preparado para enfrentar os intempéries da grande tribulação, que Jesus disse que nunca houve e nunca haverá dias como esse, e que se esses dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria? Sabe o que Jesus está dizendo? Nem o dilúvio é capaz de se comparar o que vai acontecer na grande tribulação. Então, ou a gente se firma agora emocionalmente, ou a gente se prepara também espiritualmente, psicologicamente para o porvir, ou a gente será dizimado com palavras, a gente será acuado pelo medo, a gente será acuado por profecias, a gente será acuado por catástrofes. A gente temos que manter a nossa confiança em Deus. Eu disse isso aqui na outra live e vou tornar a dizer: medo nasceu comigo. Eu tenho medo porque sou ser humano, mas como crente eu não posso permitir que o meu medo seja maior do que a fé que um dia Deus injetou em mim. A minha fé, a sua fé tem que ser maior do que o medo, tem que ser maior do que aquilo que nós vemos, tem que ser maior do que aquilo que nós ouvimos, tem que ser maior do que aquilo que está acontecendo. Deus não perde o controle de nada. A Bíblia vai dizer que Deus tem o seu caminho na tormenta. Quem é que abre os olhos no meio da tempestade? Quem é que abre os olhos no meio do furacão? Deus tem os seus olhos abertos. Deus tem os seus caminhos na tormenta. Aquilo que me apavora não apavora Deus. Aquilo que me dá medo não dá medo em Deus. Aquilo que me destrói não destrói Deus. Então, Deus está no controle de todas as coisas. E por que a gente vai ficar desesperado? Porque eu vou bater nessa tecla até os últimos dias da minha vida. Eu vou falar sobre isso até os últimos dias da minha vida. Paulo disse: eu não me canso de falar as mesmas coisas. Eu não vou cansar de dizer: o medo nasceu conosco, mas o medo não pode ser maior do que aquilo que Deus nos deu. Aí eu te faço uma pergunta: uma pessoa que não é crente sentir medo é aceitável, é tolerável. Mas uma pessoa que é crente sentir medo e deixar o medo ser maior do que a fé, aí não é aceitável. Aí você não está preparado para esse embate. Eu acho que justamente o que está acontecendo hoje é para medir de fato o termômetro, como a igreja se encontra emocionalmente, como está a igreja brasileira em nosso país, como está o nível emocional, espiritual, psicológico da igreja. Irmãos, nós estamos diante de uma geração que é a geração que mais se suicida, estamos diante de uma geração que é a geração que mais se corta, é a geração que mais quer se matar, quer tirar a própria vida. Jovens de 16, jovens de 15, jovens de 13, jovens de 14 estão tentando tirar sua vida todos os dias, e muitos estão conseguindo tirar suas vidas. Estamos diante de uma geração abalada, estamos diante de uma geração psicologicamente abalada, emocionalmente abalada. Estamos diante de um número alarmante de pessoas, de jovens que são molestadas, que são violentadas pelos tios, pelos pais, pelos padrastos, pelos irmãos, e estão em oculto, e essas pessoas nascem com esse trauma da violência e vem trazendo até que chega o ponto que não aguentam, querem se matar, querem se cortar, querem destruir sua vida. Aí eu te pergunto: o mundo já está assim, o mundo já está abalado, mas a igreja se abalar, aí tem alguma coisa que está acontecendo. Aí eu te pergunto, fala para mim, aonde está o verdadeiro avivamento? Aonde está o verdadeiro conhecimento dessa geração? Uma geração que recebe ensino, mas não muda. Uma geração que recebe poder, mas não muda. Eu não estou falando só do meio pentecostal, estou falando dos tradicionais, estou falando de todos. Nós que criamos isso, tradicional, pentecostal, nós somos um povo só, irmãos. Somos um povo só, que servimos ao mesmo Deus. É os homens que separam as coisas. Mas cadê cada um ensinando, dando alimento para as suas ovelhas? Mas a igreja parece que não muda.
A maioria parece que não muda, estamos atemorizados. Por quê? A gente desfocou, a gente está lutando contra nós mesmos. Observa, a luta de muitos crentes é contra os próprios crentes. A gente briga contra os próprios crentes, a gente diverge contra os próprios crentes. Irmãos, eu sou cristão há 24 anos, eu nunca vi um macumbeiro falar de outro macumbeiro, eu nunca vi um macumbeiro falar de outro macumbeiro na live, eu nunca vi um pai de santo falar de outro pai de santo, eu não vejo demanda, irmãos, entre eles. A primeira coisa que eles dizem, quer ir no outro terreiro, vai lá, se quiser vir aqui no meu, vem, mas não há demanda. Eu não vejo o islâmico discutindo com outro islâmico, judeu discutindo com outro judeu, o católico discutindo com outro católico, aquele católico mesmo que professa. Eu não vejo ali um kardecista discutindo com outro kardecista, mas nós somos os únicos exércitos que brigam contra nós mesmos. Enquanto nós tivermos essa postura, o diabo vai prevalecer. Enquanto a gente briga contra nós mesmos, as almas estão indo para o inferno. Enquanto a gente briga contra nós mesmos, o Espírito Santo vai ficando triste. Enquanto nós brigamos contra nós mesmos, nós entristecemos a pessoa do Espírito Santo, nós vamos se esfriando na presença de Deus. Eu não sei, eu sinceramente, irmãos, eu não sei que conhecimento é esse que essas pessoas que se dizem mestres no Evangelho têm, porque é um conhecimento que eles dizem que tem, que faz zombar dos menos favorecidos, zomba de pregadores, zomba de cantores, zomba de louvor, zomba de tudo. Esse conhecimento que esses camaradas têm tornaram eles mais burros, estão levando eles cada vez mais para o buraco, vão levá-los para o inferno, porque um conhecimento que me faz zombar do meu próximo não pode vir de Deus. É um conhecimento ensoberbecido, é um conhecimento envenenado, é um conhecimento que está totalmente envenenado pelo orgulho. E essas pessoas, elas não estão cheias, elas estão inchadas. Então é justamente o que está acontecendo. Por isso essa briga, por isso essa divisão, por isso puxa para o meu lado, é a minha igreja, é o meu povo, nós somos um só. A gente tem que se unir. O Brasil está a ponto, irmãos, o nosso país está a ponto de ser escravizado, o nosso Brasil está a ponto de sofrer aí um golpe, e a gente está brigando entre nós, quando na verdade a igreja deveria estar orando, clamando a Deus, pedindo misericórdia para intervir na nação brasileira. Somos 70 milhões de crentes, mas cadê o verdadeiro avivamento? Somos 70 milhões de crentes, mas cadê o aparecimento da Cracolândia, a diminuição do crime, a diminuição do roubo, dos assassinatos?